Boa noite. Boa noite. Bem-vindos a todos a mais um culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Gostaria de iniciar esse culto falando sobre o livro de Salmo, no seu capítulo 150, o versículo 1 e 2 nos diz: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos, louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. E o versículo 6 diz: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Louvai ao Senhor. Amém. Esse primeiro cântico, ele nos convoca a louvar ao Senhor. Assim como nós acabamos de ler esses versículos de Salmos, no seu capítulo 150, ele nos convoca a louvar o Senhor. Então vamos nos colocar em pé e numa só voz louvar ao Senhor, porque nós sabemos que Ele é santo, que Ele é digno, que Ele é excelso, que Ele é supremo. Ele é o Cristo e Ele é a nossa vida e o motivo do nosso louvor. Então que nós venhamos a louvar sempre a esse Deus. Louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, louvemos ao Senhor, adoremos o seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. O seu santo monte, nosso amado Pai, seu nome é santo. Louvemos ao Senhor, pois seu nome é santo. Magnifiquemos ao Senhor, ao Rei que é digno de louvor, excelso, supremo e muito digno de louvor. Excelso, supremo e muito digno de louvor. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Hosana, Hosana, Hosana ao nosso Rei. Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte, pra vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, Hosana,
é a nossa vida, né? E como diz também no final do cântico, ele morreu, né, a nossa morte, para que nós pudéssemos viver essa vida que nós temos hoje, né? E a vida que nós teremos na eternidade ao lado dele. Amém? Podeis assentar. Mesmo assentados, eu convido cada um a se colocar na presença desse Deus maravilhoso em uma oração silenciosa. Essa oração silenciosa, só você e ele neste momento. Só você e ele. Agradeça a Deus por tudo que ele tem feito em sua vida. A esse Deus que nós acabamos de louvar, dizendo o quanto ele é excelso, supremo, digno do nosso louvor, da nossa adoração. Nós possamos louvar ao seu santo nome. O nosso amado Pai. Agradecidos, ó Deus, estamos por estar aqui na Tua presença, para mais um culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Amém. Muito obrigado, ó Pai, pelo privilégio, ó Pai, que o Senhor nos concede de estarmos aqui, ó Pai, reunidos como igreja, como corpo do Senhor, ó Pai, para louvar e bendizer o Teu santo nome, ó Pai. Que nós possamos estar alegres, contentes, felizes, ó Pai, porque nós estamos adorando o único que é digno de todo louvor e de toda a glória. Sejai, ó Pai, com esse culto que está iniciando neste momento, ó Pai. Sejai com a Tua igreja reunida, ó Pai, nesta noite. Que nós possamos louvar ao Senhor, ó Pai, de todo o nosso coração e de todo o nosso ser, em espírito e em verdade, assim como o Senhor o quer, ó Pai, que nós o adoremos em espírito e em verdade. Sejai, ó Pai, com tudo, ó Pai, que vem acontecer neste culto, ó Pai. Dirija, ó Pai, os nossos corações, os nossos entendimentos, para que nós possamos sair daqui, ó Pai, não como entramos, mas que nós possamos sair daqui, ó Pai, mais revigorados pelo Teu Santo Espírito. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Nesse instante vamos falar o versículo este que é para nós memorizarmos, colocar em nosso coração durante essa semana, né? Então vamos falar primeiramente o versículo, todos juntos, e após a sua referência. Vamos lá. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. 1 Pedro 3,15. Amém? Que Deus seja digno de abençoar a leitura de sua palavra e vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele um cântico, porque o Senhor é bom, e eterna é sua bondade, e a sua fidelidade, de geração em geração. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Aleluia, glória, aleluia. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria,
Alguém sabe que salmo é esse? Quem lembra? Qual? 7? 100? Isso mesmo, Salmo 100. Nós acabamos de louvar, né, através desse salmo. Então vamos nos colocar em pé agora e vamos ler, né, esse salmo, esse louvor que nós acabamos de ler. Vamos ler responsivamente. Eu lerei os versículos ímpares e os amados irmãos os versículos pares. E o último, né, o quinto nós leremos todos juntos. Diz assim a palavra do nosso bom Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus lábios com louvor. Louvai e bendizei seu nome. Todos juntos. Porque o Senhor é bom, E eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. amém. Então diz aí esse salmo, né, e esse cântico que nós acabamos de louvar: celebrai com júbilo ao Senhor. E júbilo significa nós louvar ao nosso Deus com alegria, com contentamento, né, com regozijo, felicidade, né, no coração, enquanto nós estivermos louvando ao nosso Deus. Por quê? Também o cântico e esse salmo diz, né? Porque bom é estar na casa do Senhor e servindo ao Senhor com alegria, né? Bom é louvar o seu santo nome e dizer o quanto nós amamos estar na presença dele. Então vamos continuar louvando através desse próximo cântico. Bom é estar em tua casa, Senhor. Bom é louvar teu santo nome. Bom é cantar e sempre dizer: Senhor, eu amo você. Bom é estar em tua casa, Senhor. Bom é louvar teu santo nome. Bom é cantar e sempre dizer: Senhor, eu amo você. Os teus atos, Senhor, eu quero sempre estar no teu santo lugar e no santo dos santos pra sempre te adorar. E no santo dos santos pra sempre te adorar. E no santo dos santos pra sempre te adorar. E no santo dos santos pra sempre te adorar. Amém? Bom é estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o teu santo nome. Então vamos continuar louvando ao nosso Deus através desse próximo cântico, e também será o momento de nós cumprimentarmos, né, um ao outro, né, com um sorriso no rosto, dizer o quanto é importante nós estarmos aqui reunidos como família do Senhor. Um sorriso se abrindo no olhar, todos juntos louvemos a Deus outra vez. É tão bom ver você hoje aqui e compartilhar o que Ele fez. Um sorriso se
realmente nós possamos ter essa alegria no coração e dizer, né, o quão é importante nós estarmos aqui com os nossos amados irmãos, em comunhão, né, com os nossos irmãos, mas principalmente em comunhão com o nosso querido Deus. Podeis assentar. Ok, neste momento nós vamos orar por nosso missionário. E nesta noite nós temos aqui, tchan, 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 tchan. Olha, gente, esse aí acho que já não está mais no campo, né? Mas a gente vai orar por ele, tá bom? Deixa eu voltar aqui, desculpa. Muito bem, Deus tem feito realmente grandes coisas na área missionária nossa, né? E sabemos que a missões, ela é o segredo da vitória da Igreja do Senhor Jesus, né? E que você seja uma bênção. O pastor João, hoje ele não está mais no campo missionário, tá certo? Ele está hoje pastoreando igrejas aqui mesmo na nossa região, em Guarulhos, né? Fazendo um trabalho excelente, e não podemos deixar de orar por ele, certo, amados? Ele foi uma grande bênção no projeto Mococa, e hoje ele está com a sua família aqui, fazendo missões no apoio aos missionários lá no campo, beleza? E eu tenho certeza, Deus tem feito grandes coisas aqui. Então, se você ainda não é participante do projeto missionário, eu convido, né, motivo a investir, porque vale a pena, tá? Isso vai produzir resultados magníficos de igrejas, né, como a nossa, que vai ser a maior igreja no mundo, não é, seu Rodolfo? Tá certo? Isso. E teremos outras também grandes, que a igreja estará implantando em toda a região do nosso país e do mundo. Então, nós somos uma igreja internacional, amém? Não aquela igreja internacional da graça, mas uma igreja que visa a obra do Senhor em todos os lugares. Pai amado, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. E eu tenho certeza, o Senhor estará trabalhando cada dia no seio desta igreja, fazendo-a olhar com coração amoroso, com carinho, todos os projetos missionários que essa igreja tem trabalhado para investir mensalmente nos projetos, como também aqueles que nós temos em mente de adotá-los, ó Pai, que possamos este ano poder já somar nos primeiros passos nesses projetos que foram aprovados pela igreja, para que possamos fazer uma obra gloriosa na vida dessas pessoas, do apoio e também na oração. O Senhor é maravilhoso. E colocamos nesta noite a vida do pastor João, sua esposa, pelo excelente trabalho que estão realizando na solidificação da igreja lá em Guarulhos. Abençoe grandemente esta família e abençoe esta igreja, cada família aqui nesta noite. Eu te louvo por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé novamente e vamos louvar ao nosso Deus através do próximo cântico, onde será também um momento de nós entregarmos os nossos dízimos e as nossas ofertas ao Senhor. As coisas que o mundo oferecia me impediram de te encontrar, de ver que a vida é só em ti. Do meu coração, me ensinaste a te amar. Oh Jesus, recebe então a minha vida.
juntamente com as professoras. Então faremos uma oração por elas, pelos dízimos e ofertas recolhidos e também pela mensagem da noite. Oremos. Muito obrigado, Senhor, pelas crianças da nossa igreja, que o Senhor, ó Pai, continue abençoando, que elas possam crescer, ó Pai, em conhecimento da Tua Palavra. Sejai, ó Pai, com o culto de hoje, ó Pai, delas, com as professoras. Ilumine, ó Pai, as professoras para que elas possam falar, ó Pai, de acordo com a Tua santa e bendita Palavra, ó Pai. Sejai também, ó Pai, com a mensagem desta noite, pelo pastor, que o Senhor também venha usar, ó Pai, o Teu servo, para falar, ó Pai, a palavra para os Teus filhos, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, pelos dízimos e ofertas recolhidos. Que o Senhor, ó Pai, continue abençoando, ó Pai. Abençoe, ó Pai, a nossa igreja, para que nós possamos sempre, ó Pai, manter as portas abertas para pregar o Teu Evangelho. Amém. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podeis assentar. Passa a palavra ao pastor. Muito bem, que bênção. Ô, Clóvis, você está todo bonitão aí, gostei, hein? Puxa, que bênção. Dona Dora todo orgulhoso do lado dele. Isso é bacana. Muito bem, Jesus. Deus é maravilhoso, né, Silma? Deus é maravilhoso demais. Está aqui conosco o pastor Agenor. Eu conheci o pastor Agenor em 91. Ele estava começando uma igreja lá em Pitangueiras, no interior. E passei lá naquela época, né? Ele estava do mesmo jeito assim, não mudou nada, viu? E me lembro a sua esposa com o acordeão tocando. E aquela igreja, ela cresceu, expandiu, né? Hoje é uma boa igreja, cheia de pessoas maravilhosas. Olha como Deus faz a obra, né? E também, além dessa, outras, né? Lá em Pontal, no interior, ali bem próximo também, Deus abençoou com uma outra igreja. Em cooperação com outro missionário, eles implantaram uma igreja. Hoje o templo muito bonito também. Sabe aquele estilo americano, todo tijolinho à vista? Então, numa área bem central. E além de outros trabalhos de apoio que ele tem feito. Por algum tempo ele trabalhou no Acre também. Foi lá para Rio Branco, a cidade acreana. Desenvolveu um projeto lá, o projeto Acre, né? Acre 2, certo? E, então, um homem, a vida gasta no ministério, né? Ele, a família, hoje as filhas casadas, sempre aparece um indivíduo na família para levar os filhos, né? Então isso é natural, viu? Também aconteceu com ele, veio um sujeito, não sei de onde, levar as filhas todas, né? Inclusive um do genro dele é pastor de uma boa igreja em Sertãozinho, né? Também uma big templo bonito, sabe? E o genro é pastor nessa igreja, então que maravilha. E outros estão envolvidos com ele e tudo. E hoje ele está na região novamente, de volta à sua terra, né? E está implantando a igreja na cidade de Barrinha, e onde o barro é sempre pequenininho, né? E é feminino, Barrinha, né? E na cidade, olha, ele só procura nome estranho, né? E Pradópolis, né? Outra cidade, é próximo de que Pradópolis? De Sertãozinho, né? Então, olha o nome da cidade, Barrinha e Pradópolis. Tá? Então veja que ele é envolvido nesses trabalhos e faz parte da missão internacional, Missão Batista Internacional Brasileira, né? E uma missão também que nós temos alguns projetos aqui, que é o pastor Aguinaldo, também lá no projeto a Venezuela. Então veja quanta gente maravilhosa aí. E a igreja diz? Amém. Amém. Vamos receber o pastor. Chega aqui, pastor. Sinta-se em casa, tá? Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Agenor, como ele já apresentou, né? E também para quem conhece também, né? Às vezes a gente pensa que é só para os que não conhecem, para os que conhecem também. E eu estava na Igreja Batista, como chama lá hoje? Igreja Batista Bíblica em Jardim Alzira Franco. O bairro. Exatamente. Estava falando para eles que acontece uma coisa comigo que
Às vezes eu fico insatisfeito até com os crentes alguma coisa. Sabe o quê? Ninguém mais quer acreditar que eu tenho 50 anos. Irmãos, então, meus irmãos, já foi apresentado, né? Trabalhei nesses lugares aí onde, primeiramente, eu recebi Cristo como meu Salvador, nos anos 70 ainda, numa igreja batista independente. Nessa igreja eu estou até hoje. Nessa igreja eu quero sair de lá o dia que eu partir para o céu, né? Quero continuar ali, louvando a Deus, pregando a palavra de Deus, servindo a Deus ali. E quero dizer para vocês o seguinte, quero falar alguma coisa sobre a minha vida. Sempre é bom a gente apresentar como é que foi que eu me converti, como é que foi que eu fui chamado para o ministério, e depois ter uma mensagem, né? E eu estava visitando umas igrejas, mas aconteceu que eu, lendo a Bíblia, que eu era muito dedicado à religião católica, desde criança, né? Meu pai era aqueles muito zeloso, mas até meu pai, 20 anos antes dele morrer, ele recebeu Cristo como Salvador. E eu comecei a ler a Bíblia, encontrei um rapaz falando de Jesus para mim com muita ênfase, né? Que Jesus é digno de nós falar com ele realmente com muita ênfase, porque ele é tudo, né? E aquele dia um rapaz me chamou, na semana ele me chamou, vamos na igreja, na escola dominical, para você assistir o culto lá conosco. Eu falei, vamos, e chamei a minha esposa e ela, vamos, nós fomos. Nós chegamos lá, o pregador estava pregando, falando de Jesus Cristo, falando do sangue que ele derramou na cruz, falando das dores de Jesus Cristo, do amor de Cristo, falando muita coisa de Jesus. E aquela mensagem entrou no meu coração. E eu entreguei minha vida a Jesus Cristo. Eu e minha esposa aquele dia. Nós voltamos da igreja, eu não lembro mais como é que foi. Parece que até esqueci como estava tão bom. E importante que ele me libertou também o dia que eu aceitei ele como meu Salvador. Cheguei em casa, tinha uns pedaços de fumo. Eu trabalhava na fazenda, eu morava numa fazenda. E eu encontrei com Cristo, eu trabalhava na roça, eu trabalhava na cana, na região de Ribeirão Preto. E lá entreguei minha vida a Jesus. Cheguei lá da escola dominical, juntei, tinha um meio garrafão, uns garrafão grande assim, cachaça. Joguei dentro de um banheiro de fósforo, joguei bastante maço de cigarro, eu rasgava ele e jogava lá. Então ele me libertou no primeiro dia que eu tomei essa decisão. Às vezes tem alguns que demoram um pouco, eu fui tão rápido. E daí para cá nós continuamos servindo a Deus. Era difícil para nós ir, era estrada de chão e chovia, e nós de bicicleta, mas nós continuamos assim. Teve outros lá que nós ganhamos para Cristo. E daí uns poucos de tempo o Senhor me chamou para me pregar o Evangelho. Aí eu estava também ainda estudando e apareceu uma obra lá em Pontal, de um missionário que começou lá, e ele foi embora para Curitiba, o pai dele adoeceu lá, e ele entregou para o pastor Kirk lá, que era meu pastor, né? E ele falou, você vai lá, Genor. E eu fui lá. Então, continuei lá, nessa igrejinha, pregando a palavra. Na igrejinha, 4 pessoas, né? E assim Deus abençoou, que o povo foi se converteu bastante almas. Hoje tem a igreja lá que o pastor falou para nós aqui, né? Um prédio, tijolinho à vista, um prédio bonito. Tinha um americano que estava indo embora para os Estados Unidos, porque ele achou que o trabalho dele não estava sendo muito eficiente. Ele estava trabalhando sozinho, e os costumes brasileiros ele estava perdendo muito. Ficou bastante tempo com as 3, 4 pessoas lá, uns 2 anos, pastor. Aí ele disse, eu vou embora. Aí eu falei com ele, vai para Pontal me ajudar. E ele foi. E lá nós trabalhamos, ele tinha dinheiro, né, tinha dólar. Construímos, nós já tínhamos
prédio lá, tinha o terreno, e construímos lá esse templo. Está lá, foi entregue para o pastor César, o pastor Tomé conhece ele, e está lá. Então, e lá junto com o pastor Kirk, eu trabalhei sempre com a parceria daqueles americanos, até que alguém acha que é difícil trabalhar com eles, e eu achei, porque se você contar uma mentirinha, uma coisinha assim, não presta mais, né? Aí não presta. Oi, fulano, vamos ajudar. Não, ele não presta, mentiroso. Então, e nós trabalhamos bastante juntos, nós trabalhamos mais de 30 anos juntos, né? Então, essa igreja lá, nós começou essa obra lá, eu e ele. Depois, nós orando para ir uma pessoa lá para cuidar daquela obra, mas Deus falou, é você. Falou comigo, né? E eu deixei lá com aquele americano, e já 2 que estavam estudando, que é o pastor que está lá hoje, César, e o pastor de Cravinhos, Paulo Nievas. Então, eu deixei com eles lá e fui para Pitangueiras. Lá cresceu bastante aquela igreja. Ela está até em aniversariando, conferência, pastor. E assim, meus irmãos, lá eu fiquei 24 anos. Lá eu tenho 3 filhas, né? Eu tenho, interessante, 3 filhas eu tenho, 3 genros, 3 netas, tudo 3. E então lá minhas filhas casou, apareceu mais 2 filhas que eu tive que adotar. Adotei uma com 14 e uma com 12. E lá elas casou também. E casei 5 filhas, né? Uma mora em Pontal, outra mora em Pitangueira, essas adotivas. E então Deus me chamou para mim ir para Rio Branco. E quando eu cheguei lá em Rio Branco, fiquei 4 anos e alguns meses. Mas Deus me chamou para trabalhar em Barrinha e para Dó. E eu estou lá hoje. Eu fui para o ministério para o campo missionário, com bem pouco sustento, pouco mesmo. Eu ganhei uma casinha para mim morar lá, para mim não pagar o aluguel, e eu fui. E quando eu voltei para cá trabalhar em Barrinha, parece que alguns achou que eu saí do ministério. E eu fiquei com mais pouco sustento ainda. Até hoje eu ainda estou procurando sustento, né? Eu posso dizer claramente, eu estou aqui visitando vocês, mas posso dizer para vocês, eu estou procurando apoio dos irmãos para mim trabalhar naquelas 2 cidades, de Barrinha e Pradópolis. Então foi isso, meus irmãos, minha corrida, né? Meu trabalho, que Deus colocou diante de mim. Eu não fiz nada, quem faz tudo é Deus. Amém. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E então, dentro desse tempo, conheci o pastor Tomé, a irmã Lúcia. Eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, né, de tê-los como seu pastor, uma bênção. Conheço esse casal sempre, ela trabalhando ao lado dele. Conheci eles lá em Salvador, quando eles não tinham carro, e mesmo assim estava de pé, andando com a Bíblia lá, visitando as pessoas, trabalhando. Vi de perto o trabalho deles. Louva a Deus pela sua vida, da sua esposa, as filhas também, né? Rebeca, Raquel. Então, uma bênção, pastor e sua família. Meu amigo de perto, né? Meu bom amigo. Tem pastor Tomé como meu bom amigo. E quero dizer para vocês que é uma bênção estar aqui com vocês nessa noite e compartilhar alguma coisa sobre o que eu sei que Deus fez para mim. Agora, eu sempre, irmãos, eu sempre tenho... Pastor, espera aí, até eu não tenho... tem um relógio ali. Agora falta 15 para as 8, eu tenho que ir até que hora? 8h20. Então, eu tenho ainda 15 com 20... Opa, 35 minutos. Eu perguntei para perguntei para uma igreja, perguntei para o pastor, igual eu fiz essa pergunta para você, pastor. E ele disse para mim assim, pastor Agenor, o senhor pode ir até a hora que você quiser, até meia-noite, 1h da manhã. 9h o povo vai embora, mas você pode continuar. Eu falei, aí não tem graça, né?
Mas eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Marcos. Sim, estava esquecendo também de falar para vocês, eu falei das filhas, mas não falei da minha esposa. A minha esposa, Dona Maria do Carmo, sou casado com ela, em outubro agora vai inteirar 45 anos que nós casamos. E ela falou, dá um abraço lá para quem perguntar por mim, ela gosta muito, inclusive a irmã Lúcia, ela falou para mim ainda hoje, dá um abraço na Lúcia para mim e tal. E então, né, nós trabalhando junto, ela muito cuidadosa com a obra de Deus também, muito esforçada, né? E louva a Deus por isto. Então ela foi em Minas Gerais, pastor. Está lá numa nova igreja de um membro que mudou para lá e ele pregando lá, nasceu uma igreja. Está lá. Ela foi lá. Muito bem, irmãos. Marcos capítulo 5 e versículo 1 até o 20. Vamos ter uma leitura responsiva. Eu leio um versículo e vocês leem outro, né? Assim nós podemos participar da lição da Bíblia. E eu queria muito conhecer a igreja do pastor Tomé, aqui, a igreja de Cristo que ele cuida, né? Conhecer os irmãos. Eu gosto de ter comunhão, eu gosto de vocês ficar conhecendo eu, porque se vocês não me conhecem, vocês não oram direto para mim, não. Oh, Deus, abençoe os irmãos. Mas se você conhece, abençoe o pastor Agenor, e Deus vai abençoar realmente. Então, vamos lá. Eu leio um versículo, vocês leem outro. Pode dizer assim, pastor? Pode. Então, vamos lá. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. Você lê o segundo. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro, dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Ele lhe respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogaram-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, e era quase 2.000, e afogaram no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos.
Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Vamos orar? Pai querido, nosso Deus, te damos graças, Senhor, por estar aqui, são e salvo. O Senhor nos fez grandes coisas em nossas vidas, Pai, como fez na vida desse homem também. E por isso nós estamos aqui agradecendo o Senhor por esse grande milagre. Pedimos, Senhor, que abençoe, meu Pai, esse culto, e nada que eu sou, mas que o Senhor possa me usar para a honra e glória do teu santo nome, Deus. Amém. Abençoa, meu Pai, cada um dos teus servos que aqui estão, aqueles que não podem chegar aqui, o Senhor esteja com eles, abençoando, Deus. Abençoe também o culto lá na nossa igreja, possa ser uma bênção para aqueles amados lá, Deus. Possa edificar cada um coração, Deus. Nós pedimos ao Senhor, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu vejo aqui, eu via um missionário, e eu achava que o missionário seria uma pessoa um super-homem, eu pensava dessa maneira. E eu pensava, como é que pode ser um missionário, um homem que sai daqui e vai longe, tanta coisa que ele faz, e acabou, eu não sabia que eu ia se tornar um missionário. Às vezes enfrentando a coisa difícil, né? Me lembro que quando eu fui para o Acre, eu fui dirigindo de Ribeirão Preto até Rio Branco. E eu levei uma carretinha puxando, levando uma mudança pequena. E quando eu cheguei lá em Mato Grosso, procurando uma pousada, já era uma hora dessa, assim, e eu não encontrei a pousada. Encontrei um lugar que tinha uma mercearia lá, e eu parei lá para comprar alguma coisa e ver se tinha pousada. Aí tinha um homem lá, falou para mim assim, o senhor vai para onde? Eu falei, eu vou no sentido aqui, Cuiabá. Ele disse para mim assim, meu amigo, é melhor o senhor parar essa carreta aqui hoje, esse carro com a sua carretinha aqui, encostado nessa mercearia, e você posa aqui, porque essa chapada aí tem uns malandros que pegam as pessoas, tomam o carro e mata, ou deixa ele lá de pé amarrado. E eu falei para ele assim, mas eu estou numa missão que se eu morrer ou viver para mim, tanto faz. Ele fez assim e saiu para lá, né? Então, às vezes, o missionário ele enfrenta muita coisa difícil. Essas são as coisas mínimas, né? Tem coisa muito pior. O pastor, eu vejo os pastores, não lembrei também de falar do pastor Antônio, né? Um rapaz bom que eu conheci ele bem jovem. Hoje, cadê o filho dele? Está aí? Sim, está ali, a filha e o filho, né? É porque eles dois se parecem, sabe? Então, eu esqueci de falar, aquele homem também, um homem muito sério, muito bacana. Gostei de ver o jeito do pastor Antônio. Tenho amizade com ele até hoje, né? Estamos longe um do outro. O pai dele também, o pastor Geraldo, são meu amigo de perto também. É meu amigo de perto. E então os irmãos estão bem seguros, né? Bem servido, porque o pastor também, como vocês conhecem, e o pastor Antônio também, né? É uma bênção. Deus prepara coisa boa para nós. E então, mas o missionário eu admirava, prezados irmãos, como é que pode ser um missionário? E cada uma pessoa precisa lembrar que ele é um missionário. Até mesmo as crianças podem ser um missionário. Eu vi, pastor, lá em Cravinhos, o pastor Paulo, ele estava falando para os irmãos sobre missões, que precisava de pensar em missões. Missões não era só a igreja aqui, não, tem que pensar em outras pessoas também, falando assim para eles. E falou, vamos contribuir com oferta hoje para o missionário fulano de tal. Depois, quando ele estava lá assim, terminou o culto, aliás, o pastor saiu um pouco, as crianças acompanhou ele, 2 crianças. Pastor, eu posso participar também da oferta, pastor? Ele disse, pode sim.
É que meu pai deu um dinheirinho para nós comprar coisa para a escola e eu tenho ele aqui. Ele achou que as crianças não podiam participar. Até as crianças podem participar, né? E até as crianças podem ser missionário. Missionário não é só aquele que vai, não. Missionário é aquele que está ajudando também. Não sei se os irmãos já viram alguém que abre poço, cisterna, para encontrar com água lá, né? Ele começa a cavucar e quando chega a uma certa fundura, uma certa altura, profundidade, então uma pessoa fica lá embaixo e o outro coloca uma coisa que pode subir, aquela corda cheia de uma carretilha de terra, tipo uma carretilha. E ali tem um ditado, um fala assim, você desce e eu seguro as cordas. Então, missões é isso. Missões não é só o missionário que vai, não. Também os irmãos que estão ajudando, que estão apoiando, são missionários também. Mas eu quero falar tudo isso, meus prezados irmãos. Como que pode um homem se tornar um missionário? Às vezes você está aqui hoje e você pensa, eu nunca vou ser um missionário. Um missionário não tem idade, não tem nada disso que poderia segurar você de querer ser um missionário. Você pode, quando eu encontrei com Cristo, eu não sabia quase nada. Eu vim fazer segundo grau, já era um homem velho já, sabe? E 70 anos mais ou menos. Ele encontrava comigo e falava, velhinho de 70 anos. Ele está perto de chegar lá. Então, meus irmãos, eu achava muito difícil para ser um missionário. Mas olha aqui, para ser um missionário não tem idade. Eu vi um homem com 74 anos fazendo seminário. E ele fez o seminário e foi pastorear uma igreja. E tinha uma mulher com 79 anos estudando seminário em Ribeirão Preto. Está estudando. 79 anos. Ela quer fazer alguma coisa ainda para Deus. Não tem idade, não tem nada que poderia prender você de você não ser um missionário. Você pode acreditar isso com toda certeza. Se Deus quer te chamar para ser um missionário, você deve obedecer à ordem de Deus, você deve ir, e você pode saber que Ele vai te usar. Ele usa quem Ele quer. Um dia teve um irmão que falou assim, eu preguei lá e 6 almas se converteu. E ele estava meio gloriando, né? Aí o outro falou, não, irmão Wellington, mas Deus usou uma certa vez até um burro para falar com o profeta. Então, mas meus irmãos, esse homem aqui se tornou um missionário, esse gadareno. Agora, esse homem era para nós, no nossa maneira de enxergar. Você acha que esse homem tinha condições de ser um missionário, irmão? Ele não tinha condições de ser um missionário. Nunca. Esse homem era um monstro. Irmão, ele vivia lá no mato, gritando. De noite, as pessoas lá, vamos dizer assim, quando a polícia prendia ele, vamos dizer assim, ele estava fazendo as bagunças dele, né? Eu chamava a polícia. E a polícia colocava aquela algema. A algema é usada assim, né? Diz que tem uns policiais que perguntam se quer algemar para trás. Eu não tenho essa experiência, não. E o cara anda assim, né? Outra hora tem assim. Alguns exigem assim. Exige não, quer? Coloca assim a algema. E quando a polícia colocava lá a algema dele direitinho, deixava ele lá bem algemado assim, e quando a polícia dava as costas, ele já estava junto com a polícia, ele fazia assim, ele quebrava. Ele estava lá perto da polícia. Isso é que coisa. Aí pegava uma corrente dele, está aqui na Bíblia. Está aqui na Bíblia. Olha para você ver aqui o versículo 4. Porque tendo sido muitas vezes presos com milhões de cadeias, as cadeias foram por ele feitas o quê? Pedaços. E os milhões de como? Migalhas. E ninguém podia avançar. Então, meus irmãos, ele correntava ele assim, estava lá com aquela corrente forte no pé dele, né? E ele fazia assim, ele quebrava. Então, ninguém podia com ele. 2.000 demônios, né?
Um homem que era um homem horrível, meus irmãos. Um homem perigoso. Ele morava no sepulcro. Se não me falha a memória, Lucas que falou que ele estava saindo. Jesus estava saindo da cidade e encontrou com esse homem. O cemitério sempre perto da cidade. E ele estava ali morando no sepulcro. Já pensou uma pessoa morar lá no sepulcro? De noite, está lá? Sabe o que ele fazia? De noite, pessoas certamente, era perto da cidade, as pessoas estavam deitadas, dormindo, deitadas lá, ou parado lá, ou passando pelas ruas, e escutavam os gritos dele naquela região. Oh! Os gritos mais horríveis. Oh! Os gritos mais diabólicos que você pode imaginar. As pessoas escutavam aquilo lá. Aqui a Bíblia fala, você quer ver? Versículo 5. E andava sempre de dia e de noite, o quê? Clamando pelos montes e pelos sepulcros. Então, e ele pegava pedra e tentava cortar ele mesmo. Pegava pedra e tentava cortar o seu rosto, o seu braço, ou a sua perna, né? Tentava destruir ele mesmo. Era um homem horrível, era um monstro. Ninguém queria passar nem perto daquele homem. Esse homem, para ser um missionário, irmão, não poderia. E a pessoa, nossa visão, nosso pensamento, como é que pode um homem daquele ser um missionário? A Bíblia fala aqui no versículo 4, no final, e ninguém podia amansar. Mas se você observar, Mateus capítulo 11, versículo 29, como é que diz? Mateus 11, 29. Estou olhando aqui o relógio e tem que parar logo. Mateus 11, 29, diz aqui: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, e sou o quê? Manso e humilde de coração. Ninguém podia amansar aquele homem. Quem foi que amansou? Jesus Cristo. Jesus Cristo, meus prezados irmãos. Ele é maravilhoso. Ele é poderoso. Diz: todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, ide, né? Falou para os pregadores, falou para os crentes. Todo poder, se você está fazendo alguma coisa para Jesus, você está certo, você está ao lado de alguém que tudo pode, né? Então ele era desta maneira. Ele era um homem horrível, irmãos. Ele era um homem violento, um homem perigoso. E aquele homem não podia morar junto com a família, ele morava no sepulcro. Aquele homem não podia morar no meio da sociedade, era num lugar isolado. E às vezes o homem sem Jesus, ele fica isolado mesmo, né? Ele fica, parece que fica uma pessoa que não gosta da sociedade. Mas continuando, veja uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Jesus Cristo, ele fez tantas coisas boas na minha vida. Ele me salvou, ele perdoou meus pecados. Sabe por que você pode saber que Jesus perdoou seus pecados? Atos capítulo 10, versículo 43, fala que todo aquele que crê nele receberá o perdão dos seus pecados. Né? Eu sei que ele me perdoou. Então, ele me salvou, ele me perdoou, ele me libertou e ele me transformou. Ele transformou minha vida. Eu quero rapidinho, tem que correr bastante, né? Ainda tem 10 minutos. Mas quero dizer para os irmãos que eu era três amigos, eu e um José e o Joaquim, nós éramos 3. Os dois eles eram irmãos. Os dois tinham apelido de capeta. José Capeta e Joaquim Capeta. E é interessante que meu irmão casou com a irmã, com a prima dele. Agora veja com quem meu irmão casou. Aí, então, esses homens, quando eu me converti, falaram: você separou mesmo de mim. Não queremos você mais na nossa vida. E quando foi um dia, eles estavam morando numa cidade, aqui tinha um guarda-roupa, aqui tinha a cama. E tinha uma cachaça que ele guardava aqui, e tinha um veneno que tinha aqui, que a mulher colocava para matar uns bichinhos, eles criavam porco lá no quintal.
Ele levantou de noite, ele não sabia que lado que estava a cachaça, ele foi do lado do veneno, bebeu 3 bolões. Adorou só mais 40 minutos. Esse meu colega. O outro pegou um dinheiro e foi para Minas Gerais, chegou lá, ele comprou um sítiozinho, estava lá, alegre com esse sítio. Chegou na vila, ele e a esposa dele para fazer feira. Tinha uma moça lá no restaurante, ele foi na janela lá e falou: ei, moça bonita, não sei o quê. E falou que a mulher dele, que era feia, não sei o quê, e a mulher estava atrás dele assim. Aí o que aconteceu? Quando chegou lá na casa, ela foi conversar com ele. Não quero conversa. E chegou lá e ficou assim, do lado de fora da casa, assim. Aí, eu não sei se vocês conhecem uma ferramenta, uma peça que chama mão de pilão. Quem conhece? É uma madeira assim, pastor. Conhece? Ele é mais ou menos essa grossura assim, e desse tamanho, e a gente soca no pilão aqui lá. Ela apanhou uma peça daquela lá e foi na cabeça dele, ele lá assim, bateu na nuca dele assim. A primeira saiu rolando assim, ela deu mais 3. Acabou com o rosto dele. A gente não podia ver o rosto dele. Morreu ali. Ela aposentou dentro de pouco tempo. Então, meus irmãos, esse foi meus companheiros. A minha esposa fala assim: se não fosse Jesus, nós tínhamos terminado, acabou o casamento, você já tinha morrido. Mas Jesus Cristo, ele é maravilhoso. O que Jesus fez na vida desse homem? Olha, esse homem horrível do jeito que ele era. Mas veja, Jesus fez essa obra na vida dele. Veja o versículo 15. Esse homem se tornou um missionário. Versículo 15: e foram ter com Jesus e viram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Agora veja bem, mas os homens que viam os porcos, pereceu os porcos lá, o povo dá mais valores, não é de pessoas, é de objeto, né? É desse jeito que o povo faz, né? As pessoas não olham a pessoa, não olha por objeto, por alguma coisa que não é pessoas. E falou: vai embora daqui. E ele imediatamente foi. Porque Jesus, se você quer ter ele na sua vida, amém. Se você não quer, não tem problema, ele vai usar outro. Se eu não quero que ele me use, ele vai usar outro, até melhor. E também ele continua sendo Deus sem eu. E eu não sou nada sem ele, né? Então eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Então aqui ele foi liberto, foi salvo, foi transformado. Versículo 15 aqui, né? Estava assentado no seu juízo perfeito, vestido. Antes ele não tinha roupa. Ele então era um homem completamente diferente do que você pode imaginar para se tornar um missionário. Mas quando Jesus falou de ir embora, ele disse assim: oh Senhor, eu também quero ir com o Senhor. O missionário não quer se separar de Jesus. Ele não quer ficar longe de Jesus. E Jesus nós não podemos deixar ele. Lembra que Maria e José, quando ele vinha voltando de Jerusalém, quando sentiu falta de Jesus, voltou para trás imediato, que não podia continuar sem Jesus. E o homem não pode continuar sem Jesus. Então aqui, versículo 20, aliás, versículo 18. E entrando ele no barco, Jesus entrou no barco para ir embora daquela região. Então, imediatamente o homem falou: deixa eu estar com o Senhor. E ele disse: não, ele não permitiu. Vai para a sua casa e fala para os seus o que Deus fez para você e como teve misericórdia de ti. E é importante, meus amados, então ele se tornou um missionário. A Bíblia fala que ele pregou para aquele povo, ele tinha uma bela mensagem para pregar. As pessoas que viam ele poderiam olhar: será que é ele? Eu acho que as pessoas chegavam assim perto, pastor, acho que não é ele, não. Mas parece demais com ele, fazia igual o cego, nasceu cego, o povo fazia isso com ele. Lá em João 9 conta essa história. E era ele mesmo, né? Então,
E aquele homem pregava, falava de Jesus. A Bíblia fala no versículo 20, então as coisas importantes para um missionário, primeiramente, eu não mencionei para vocês, primeiramente, para ser um missionário, ele tem que ter um encontro com Jesus. Esse homem encontrou com Jesus. A Bíblia fala no versículo 2 que ele teve um encontro com Jesus. E a parte humana que estava nele chegou até adorar a Deus. Para ser um missionário, encontrar com Jesus, ser liberto por Jesus e também obedecer a Jesus. O versículo 20 fala assim que ele foi como Jesus mandou. Ele foi e pregou mensagem maravilhosa. Versículo 20 diz assim: e ele foi e começou a anunciar em Decápolis, com grandes coisas Jesus lhe fizeram, e todos se maravilharam. Irmão, Deus, o Senhor Jesus, Ele fez coisa maravilhosa em nossa vida. Ele fez coisa maravilhosa em nossa vida. Você olha assim, você fala: ah, pastor, mas eu não sou aquele endemoniado. Mas a Bíblia fala que, a Bíblia mostra que cada um homem sem Jesus, ele tem um espírito maligno com ele. João, o apóstolo João falou: maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, um homem que não tem Jesus, ele tem um espírito maligno que anda com ele. Então, e Deus fez de nós uma bênção, tirou esse espírito e colocou o seu Espírito Santo sobre nós. Então nós devemos de pregar com grandes coisas Ele nos fez, né? Como Ele teve misericórdia de nós. Então veja bem, ele, para ser um missionário, encontrar com Jesus, ser liberto por Jesus e obedecer a Jesus. Versículo 20, e ele foi, né? Então, que Deus abençoe, que nós possamos observar essas coisas. Para Deus não tem coisa difícil, Ele transforma. O pior homem que você pode ver na sua vida, que você fala: aquele lá não tem jeito, não. Você já viu, pastor, também? Estou terminando, e chegou a hora de parar, né? Você já viu alguém falando: aquele homem, mas não tem jeito para ele? Não. Eu acho que os irmãos já viram isso aí, né? Aquele lá é caso perdido, né? Irmãos, para Deus não tem caso perdido. Amém. Ó, Pedro, quem era Pedro? Né? Jesus não desistiu dele de maneira nenhuma. Pedro não era perdido para Jesus. Também esse homem aqui, quem era esse homem? Não foi um homem perdido, não. Se tornou uma bênção. Foi pregar a palavra de Deus. Então, o pior homem que você pode ver, o homem mais violento, mau e ingrato, né? Tem pessoas que é ingrato. Você pode pregar para ele, fala de Jesus para ele. Deus pode fazer um milagre na vida dele. Deus pode transformar aquela pessoa. Jesus Cristo, o trabalho dele é este, né? O trabalho dele é transformar as vidas. Tem um hino que fala: eu perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Amém? Então isso é muito bacana, meus irmãos, para nós pensar de servir o Senhor com alegria, como foi o Saulo, né? Porque grandes coisas Ele fez em nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Amém. Agradecemos então a pastora Agenor por trazer a mensagem aos nossos corações. Amém. É claro, agradecemos a Deus, né, por ter usado, né, que nós possamos realmente, né, ter isso em nossos corações, que para Deus nada é impossível, né? Ele pode transformar qualquer vida, qualquer pessoa para trazer para o reino dele. Amém? Nesse instante vamos nos colocar em pé, partir para o encerramento do nosso culto de louvor ao nosso Deus, louvando a Ele com este último canto que diz que Ele é santo. Santo, Santo, poderoso, quero que há de vir.
Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quem que há de vir. Deus da glória, és tu digno, eu me prostro a ti. Santo é o seu nome em todo lugar, é do seu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os saberes são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e os saberes são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Amém. Podeis assentar. Antes de nós encerrarmos, alguns avisos para a nossa amada igreja. Lembrando que estamos aqui, primeiramente, todos os domingos, primeiramente em escola bíblica dominical, a partir das 9h30 da manhã, e também o culto de louvor e adoração ao nosso Deus, a partir das 19 horas. Gostaria de lembrá-los também do tema, né, desse mês, que está quase encerrando, né? Somos um por amor de um. Então, que nós possamos ter isso em nosso coração, que somos um só corpo, uma só família, por amor de um, que é o nosso Deus. Amém? Lembrando também, a Sueli pediu encarecidamente para eu lembrar, né, do encontro de crianças, que nós teremos ali no bairro da Pauliceia. Será então no próximo sábado, dia 31/8. O ponto de encontro, né, desse encontro de crianças será aqui na igreja, né? Então ela pede, né, para que todos possam trazer as suas crianças para juntos, né, irem para esse encontro que será lá na Pauliceia. O endereço é Rua Frei Damião, 396, é isso? 396, Pauliceia. Então a saída vai ser aqui da igreja às 13h30, para iniciar o trabalho lá às 14h e vai até às 17 horas. Então traga, né, as crianças, convide bastante crianças para participar desse encontro que teremos lá na Pauliceia. E o tema, né, que está escrito ali é Crianças Resgatando Crianças para Cristo. Então as crianças já engajando aí, né, missões desde pequenininho. Lembrando também que o mês de setembro será o nosso mês de missões, né? E o tema que ficou de a gente falar agora de noite, que é o plano de Deus, propósito da igreja. Que tá, e o versículo-chave, né, desse tema está lá em Salmo, capítulo 33, versículo 12. Então esse é o tema de missões para o próximo mês. É isso? Pastor, mais algum aviso? Amém. Então só o encerramento, né, do mês Somos um por amor de um. Mês que vem já a abertura do mês de missões. Ok. Então gostaria de chamar o pastor a vir aqui à frente, fazer a última oração e nós encerrarmos o culto de louvor e adoração. Vamos nos colocar em pé? Isso, só, sim, memorizando, né? Vocês podem continuar trazendo seus visitantes até a noite. Vamos fechar o nosso projeto à noite, no culto à noite. E podem trazer seu quilo de cesta para ajudar, tá? Pode trazer seu
seu lacre, né, para colocar ali, e ver aí o lado masculino com o pessoal da música para o especial que vocês vão cantar, e as mulheres, tá bom? Então nós vamos fechar a contagem do nosso trabalho no domingo à noite, beleza? Interagindo, ainda dá tempo também para você convidar alguém para tomar café na sua casa, né? Tomar um lanchinho ali no McDonald's, ir lá no shopping center com ele, certo? Ainda dá tempo para... Tudo isso é motivo do nosso trabalho que está encerrando então esse mês e abrindo com o mês de missões, tá? Pai amado, muito obrigado. O Senhor é maravilhoso. Assim como o Senhor libertou o gadareno, o homem endemoniado, sendo levado por todo o principado e potestade, o Senhor pode fazer isto hoje ainda, no nosso meio, libertando pessoas, libertando homens e mulheres aos pés da cruz. Por isso, ó Pai, nós clamamos para que a Tua igreja, que ela continue sendo essa referência, esse impacto em todos os lugares, para proclamar a Tua verdade, o Teu evangelho, ó Deus. Abençoe cada irmão, cada família, cada pessoa nas lutas do dia a dia, das dificuldades, dos problemas que enfrentam, que possam direcionar e olhar para Jesus e ver que todos nós aqui presentes, através de Jesus, somos mais do que vencedores. E o inimigo não pode deter a igreja do Senhor Jesus. Ela nasceu, foi criada para ser vencedora. Tudo isso, ó Pai, apresentamos a Ti nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor Jesus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco, agora e para todo sempre. E a igreja diz: Amém. Amém. Pode se assentar. Amor.